Natal ou Dia de Natal é um feriado e festival comemorado anualmente no dia 25 de dezembro, mas isso não é novidade para ninguém. Mas qual a química por trás disso tudo? Você sabe o que é que são polímeros? Já ouviu falar nas propriedades dos metais? Já ouviu falar em bicarbonato de sódio e glicerina? Não? Pois há muita química sim envolvida nesses festejos. Está duvidando? Pois eu te convido a ficar comigo após a vinheta. Acredito que você já tenha ouvido falar em Baltazar, Gaspar e Melchior. Pode até não estar associando nome à pessoa, mas com certeza você já ouviu falar na história dos 3 reis magos. Hoje, essa prática de troca de presente no Natal é exatamente graças a esses 3 bons moços. Mas qual a química por trás disso? Qual a química envolvida nesses presentes? Um dos presentes ofertados por ele foi exatamente o ouro, um presente que era até então ofertado aos reis. O ouro é um elemento químico da tabela periódica que apresenta 79 prótons em seu núcleo. A substância ouro ela é pouco reativa e isso explica o seu elevado preço. O fato de ele não sofrer oxidação facilmente faz com que ele seja bastante valorizado. Mas o que é oxidação? Você deve conhecer a oxidação por outro nome. Já ouviu falar em ferrugem? Ferrugem é a oxidação do ferro, mas quando a gente fala em um outro metal, outros nomes se encaixam melhor. Como por exemplo, a oxidação do ferro cria sim a ferrugem. A oxidação do ouro não cria ferrugem, o que acontece com o ouro é que ele perde o brilho, assim como a prata fica escura e o cobre fica verde. Outro presente ofertado por eles foi a mirra. A mirra que até então era utilizada aí no embalsamento de corpos. Hoje a gente conhece outras propriedades. A mirra, por exemplo, apresenta a propriedade antimicrobiana e adstringente que é ideal aí no tratamento de infecções. A mirra é uma substância que apresenta essa fórmula estrutural e ela hoje é muito utilizada em vários fins medicinais. Dentre eles destaco 2. Um é o fortalecimento da gengiva e o outro que é o rejuvenescimento de pele envelhecida. O outro presente ofertado foi o olíbano, conhecido por nós como incenso. Trata-se de uma resina com propriedades aromáticas muito utilizadas aí em ritos e celebrações religiosas. Apresenta o nome químico de ácido beta-bosvélico e apresenta essa fórmula estrutural onde a gente observa aí a presença de um grupo carboxila e de um grupo hidroxila, característicos aí das funções álcool e ácido carboxílico. Dos presentes dos Reis Magos até os presentes atuais, Papai Noel mesmo com certeza agradece bastante os estudos em química e em especial a reação de polimerização. Sem ela, das duas uma. Ou o velhinho apresentaria muita dor nas costas após entregar todos os presentes, ou então ele teria que prorrogar essa noite em, quem sabe aí, uma semana ou mais. Não está entendendo nada, né? Mas eu vou te explicar. Só que para isso eu vou ter que voltar à data de 1984, em um laboratório da Inglaterra, onde o polietileno, um polímero bastante utilizado até hoje, ele foi sintetizado pela primeira vez. Esse polietileno não só foi o primeiro, como ele abriu portas aí para a produção de vários outros. E graças a esses polímeros, hoje a gente tem brinquedos que são muito mais resistentes e muito mais leves, o que facilitou bastante a vida aí do Papai Noel. E não só dele, mas facilitou a vida de bastante gente. Entre todos os polímeros sintéticos que existem, são vários, destaco aqui 3. O polietileno, o polipropileno e o PVC. O polietileno, ou PE, é um composto que apresenta esse monômero na sua constituição. Para quem não sabe, monômero é uma parte que se repete várias vezes, formando polímero. Poli muitos, mero partes. Monômeros são as unidades constituintes do polímero. Brinquedos como esse apresentam o polietileno em sua estrutura. Já o polipropileno
também conhecido como pp, ele é formado por essa unidade monomérica. Brinquedos como esse que você está vendo agora na imagem apresentam o polipropileno na sua composição. E por último aqui o PVC, que é o policloreto de vinila. Ele apresenta esse monômero em sua estrutura e ele é um polímero bastante utilizado aí na produção de bonecas, de piscinas e em outros produtos infantis. Quer saber mais um pouco sobre polímeros? Eu indico esse vídeo que está aparecendo agora aí na sua tela. Ele traz informações de vários outros polímeros, suas aplicações e algumas características de cada um. Os polímeros estão presentes em vários outros locais nessa época de Natal. As árvores de Natal, por exemplo, elas são feitas de PVC, assim como os enfeites que estão lá. Alguns enfeites são feitos de outros polímeros, mas muitos deles são feitos também do policloreto de vinila. Imagina aí se todo ano as pessoas cortassem, tivessem que cortar árvores para enfeitar para o Natal. Imagina aí a quantidade de metano que ia ser liberado e a quantidade de dióxido de carbono que ia deixar de ser absorvido por essas plantas. É por isso que eu amo química. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E eu tenho certeza que se você não ama a química é porque você não a conhece. Além de todos os itens de decoração, de todos os presentes que foram falados, a iluminação ela faz parte aí dessas festividades de Natal. E os polímeros mais uma vez se faz presente. Os polímeros estão ali em volta daqueles fios exatamente para evitar choques ou outros acidentes que envolvem aí a eletricidade. E toda essa distribuição de corrente elétrica só é possível graças a duas propriedades que os metais apresentam. Sabe quais são? A primeira delas é a condutibilidade elétrica. Os metais eles apresentam como característica a existência de elétrons livres. E esses elétrons livres é que faz com que realmente haja uma condução de corrente elétrica. Mas também tem uma outra propriedade aí de fundamental importância, que a gente conhece como ductibilidade. O que é ductibilidade? É a capacidade que o metal tem de se transformar em fios. Vários metais apresentam essa propriedade, mas hoje é muito utilizado nessas instalações ou até na parte elétrica da sua casa o fio de cobre. Um metal, como eu falei, apresenta como propriedades a condução de corrente elétrica e a ductibilidade, que é essa capacidade de se transformar em fios. Falar de iluminação e falar de Natal não tem como a gente não citar aqui o pisca-pisca, que é muito interessante como surgiu realmente o primeiro. Como é que acontecia? Os pisca-piscas eles eram formados por um sistema de dilatação e contração metálica. Eu vou tentar explicar isso melhor para você. Quando a luz acendia, o interruptor metálico ele começava a aquecer. E o aquecimento fazia com que houvesse ali uma dilatação. Nessa dilatação, a luz se afastava do interruptor, apagando-a. Só que nesse sistema, nessa situação da luz apagada, o que acontecia? A luz, esse metal, esse interruptor metálico, ele começava a esfriar. E como ele esfriava, ele começava a contrair. E quando contraía, o interruptor voltava ali e a lâmpada voltava a acender. E ficava nessa situação. Dilatava, afastava a luz apagava. A luz apagava, esfriava, contraía, acendia novamente. Daí o sistema de pisca-pisca. Claro que hoje tem sistemas bem mais modernos, com LED, controlados aí de intensidade, de cor, por meio de um controle remoto na tua mão. Falar em Natal, a gente não pode esquecer das ceias natalinas, aqueles momentos onde funcionários de uma empresa, familiares e amigos se reúnem para desejar felicitações de um ano que se encerre, de um outro que está por chegar. Esses momentos eles são regados aí com muita bebida e com muita comilança. Eu sei que quando se fala de comida, varia muito de cultura para cultura, mas independente da cultura que você faça parte, com certeza você conhece esse alimento que veio lá do noroeste da Itália, o panettone, muito presente hoje não só na Itália como em todo o mundo. O panettone, pão doce ou ainda bolo de Natal, ele apresenta uma fragrância de baunilha com várias frutas secas em sua constituição, como esse aí que você está vendo na imagem, delicioso.
Mas você já se perguntou como é que o panetone consegue apresentar aquela estrutura macia e úmida, mesmo depois de algum tempo? Isso não ocorre com o pão normal, eu vou te explicar, mas antes vamos lá para a produção de pão. Existe toda aquela produção da massa, a utilização do fermento, que apresenta na sua constituição bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio sofre decomposição, produzindo o gás carbônico, como você está vendo aí agora nessa equação. Esse gás carbônico faz com que a massa cresça. Após algum tempo de descanso, essa massa é levada ao forno e é produzido o pão que a gente traz para casa. Só que quando a gente pega esse pão e coloca lá no nosso local, no balcão, no depósito e deixa passar algum tempo, aquele pão vai apresentar uma consistência tão dura que fica impossível até da gente comer depois. Por que isso não ocorre no panetone? Qual é a diferença? Seriam as frutas? Não. O que faz com que ocorra essa diferença entre a massa do panetone, que é o pão de Natal, e o pão normal que a gente conhece é a glicerina, conhecido quimicamente por 1,2,3 propanotriol. É uma substância que, ao ser adicionado na massa, faz com que essa massa apresente realmente essa maciez, essa umidade característica aí do panetone. Gostou desse vídeo, das curiosidades apresentadas aqui? Então compartilhe esse vídeo aí num grupo de familiares e amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se não curtiu esse vídeo, curte aí e ajuda o canal a trazer mais assuntos como esse que vão ao encontro da química. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal.